O reboot de Mortal Kombat está prestes a estrear ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max. Quase 30 anos depois do lançamento do primeiro game nos fliperamas, o filme promete se manter fiel ao universo original e corrigir erros e desvios de rota na trajetória da franquia nos cinemas. A marca Mortal Kombat se espalha por 14 edições de jogos, 2 filmes live action, 2 filmes de animação, uma série de TV em animação, diversas séries para TV e web em live action e até uma turnê de apresentação nos palcos. Quer saber por que o filme de 2021 promete ser mais uma adição incrível entre os lançamentos da franquia? Então senta aí que a gente te conta a história cinematográfica de Mortal Kombat agora no Retrato Omelete. Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa também o sininho de notificações, assim você fica por dentro sempre que tiver vídeo novo. Antes de falar dos filmes, vamos relembrar um pouco da história polêmica do jogo. Em 1992, o lançamento de Mortal Kombat obrigou o Congresso dos Estados Unidos a tomar medidas contra a indústria dos games. Nos anos 1980 e 1990, a Sega e a Nintendo disputavam a hegemonia da produção mundial de jogos eletrônicos. Cada uma tinha grandes títulos de sucesso no catálogo, como Super Mario, Zelda e Donkey Kong no caso da Nintendo, e o Sonic puxando a fila dos principais lançamentos da Sega. Naquela época, havia um código velado de conduta entre as produtoras de que os jogos não deveriam trazer conteúdo adulto, já que os videogames eram consumidos majoritariamente por crianças. Quando a Nintendo lançou Street Fighter 2, que era sucesso nos fliperamas, a Sega sentiu que estava perdendo espaço considerável na indústria dos jogos. Para reagir, a empresa mudou a forma com que a marca se posicionaria em anúncios publicitários e passou a mirar mais no público adolescente do que no público infantil. Os jogos de velocidade e esportes eram os principais ativos do Master System e do Mega Drive, mas ainda faltava um toque final para os consoles competirem frente a frente com o Super Nintendo. Foi aí que a Sega resolveu lançar o violento Mortal Kombat, também já consagrado nos fliperamas. No entanto, ao invés de atenuar espirros de sangue e omitir fatalities brutais, a Sega ousou lançar o jogo na íntegra, sem censura. O problema de Mortal Kombat não era só a violência, que já era retratada sem problemas nas lutas de jogos como Street Fighter, Streets of Rage e Golden Axe. A questão era o realismo. Os desenvolvedores de Mortal Kombat decidiram usar uma técnica gráfica chamada de fotogrametria, que compõe cenários e personagens a partir de texturas de fotografia ao invés de serem desenhados. Por conta disso, o sangue jorrando e os finish rim com amputamentos, decapitações e corações arrancados deixaram a impressão no Senado dos Estados Unidos de que as crianças precisavam ser protegidas de certos tipos de jogos eletrônicos. Em 1994, o Capitólio decidiu criar um sistema de classificação indicativa para a indústria de jogos e formou o Conselho de Classificação de Software de Entretenimento. Desde então, a influência dos jogos de videogame no comportamento dos jovens é debatida pela sociedade. Uma criança que joga videogame há 3, 4, 5 anos nunca teve nada. Ela corre o risco de ter um ataque epilético de repente? Também corre. Você pode se expor a um estímulo sucessivas vezes e durante essas vezes não ter a crise. Mas numa determinada vez você pode ter. Esse bombardeio eletrônico é uma verdadeira armadilha. E foi graças a Mortal Kombat que a indústria ampliou a variedade de jogos e atingiu novas faixas etárias, o que contribuiu para a expansão do mercado de games para os níveis bilionários que a gente tem hoje. Por conta do sucesso mundial e pelo fato do jogo ter invadido as pautas jornalísticas com a polêmica, o produtor de cinema Larry Kasanoff enxergou uma oportunidade em Mortal Kombat. Depois de jogar meia hora do jogo no fliperama do escritório da Midway Games, o estúdio que desenvolveu o jogo, ele acreditou que aquele universo poderia fazer tanto sucesso nos cinemas quanto Exterminador do Futuro 2, filme que havia ajudado a produzir com James Cameron em 1991. A ideia de adaptar o jogo sofreu uma certa resistência na Midway. Afinal, o histórico de jogos de videogames transformados em filmes era bastante negativo naquela época. Filmes como Super Mario Bros., Double Dragon e Street Fighter eram exemplos de fiascos de bilheteria.
Até a New Line Cinema, que produziu o filme de Mortal Kombat no fim das contas, tentava convencer Kasanoff a não levar a ideia adiante, mas o produtor insistiu. A notícia sobre a adaptação do jogo polêmico atraiu grandes diretores a se oferecerem para conduzir o projeto, mas quem chamou a atenção da New Line foi um jovem estreante chamado Paul W.S. Anderson, que havia acabado de lançar o seu primeiro filme, Shopping, estrelado por Jude Law e Sean Bean e com um incrível orçamento de $100 mil. O diretor inglês, que depois dirigiria boa parte dos filmes da franquia Resident Evil, era um fã de Mortal Kombat e vivia entusiasmado e cheio de ideias para as filmagens. Os filmes com histórias de torneios de luta já eram conhecidos, com os principais exemplos na obra de Bruce Lee e Jean-Claude Van Damme. O roteiro do primeiro filme tem alguns furos, mas é eficiente para satisfazer fãs e introduzir pessoas que desconheciam o jogo. Em Mortal Kombat, vários lutadores são convocados para um torneio que coloca o planeta Terra sob ameaça. Liderados por Sonya Blade, Johnny Cage e Liu Kang, os humanos precisam impedir que os lutadores monstruosos do Outworld ou Exoterra vençam o campeonato pela 10ª vez seguida, o que resultaria em uma invasão interdimensional no nosso planeta. O grupo de lutadores ainda conta com Raiden, o deus do trovão, que é também um mentor para os humanos, Goro, uma criatura imortal de 4 braços feito por um boneco animatrônico articulado, e a dupla de ninjas Scorpion e Sub-Zero, os icônicos rivais do jogo que tiveram sua importância diminuída no filme, para decepção de parte dos fãs. Para além do fanservice, o grande desafio da produção era transformar o jogo para adultos em um filme censura 12 anos. A produtora Laurie Appian disse em uma entrevista para o Hollywood Reporter que eles se esforçaram para descobrir quantos palavrões e quanto de sangue eles poderiam mostrar sem comprometer a classificação indicativa. O maior problema, no entanto, é que o filme se tornaria automaticamente um censura 18 anos caso mostrasse na tela a morte de um humano. Parecia inconcebível pensar em um filme de Mortal Kombat sem a violência ilimitada do jogo. Mesmo assim, a adaptação de 1995 atingiu o topo nas bilheterias da época e arrecadou $122 milhões no mundo inteiro. Apesar de ser cheio de problemas técnicos, de roteiro, de atuação e de efeitos especiais, o longa é uma prova de que, neste gênero, o importante é se divertir. O objetivo final era deixar os espectadores empolgados com lutas e personagens ao ponto de quererem sair do cinema direto para uma loja de fliperamas ou para o primeiro console doméstico disponível com Mortal Kombat. De preferência, um que não tivesse censurado cenas de violência. O saldo do primeiro filme foi extremamente positivo, mas uma questão acabou interferindo no fracasso que Mortal Kombat teria para criar uma franquia nos cinemas. A falta de um final que permitisse escalar para uma continuação ainda mais grandiosa dificultou o desenvolvimento da história que viria a se tornar Mortal Kombat: A Aniquilação. Lançado em 1997, o segundo filme é um consenso entre os espectadores e os fãs do jogo. Ninguém discorda que o filme é uma abominação. You're alive. Too bad you will die. Mortal Kombat: A Aniquilação foi produzido sem parte significativa do elenco que estrelava o primeiro filme. Nem o próprio diretor, Paul W.S. Anderson, se interessou em participar do projeto. No filme, Liu Kang precisa encontrar Nightwolf e aprender como fazer um Animality e se transformar no Dragão de Fogo. Ao mesmo tempo, sem que haja costura de trama, personagens como Mileena, Ermac e Baraka são apresentados apenas em nome de fanservice e de quebra têm uma péssima aparência. As resoluções do roteiro são bastante questionáveis e fazem lembrar o melodrama das antigas novelas mexicanas, como a descoberta de que Raiden e Shao Kahn são, na verdade, irmãos e filhos de Shinnok. O resultado foi uma bilheteria que alcançou metade da receita do primeiro filme diante de um orçamento que era quase o dobro comparado ao filme original. Mortal Kombat: A Aniquilação interrompeu a franquia live action do universo do game no cinema. Mas Mortal Kombat manteve lançamentos para além dos consoles ao longo dos anos. Um desenho animado para crianças foi lançado nos Estados Unidos em 1996, o Mortal Kombat: Defensores da Terra.
A série não tem sangue nem fatalities, mas se aproveita do universo do torneio para criar aventuras dos personagens humanos que se adaptem ao público das manhãs. Já a série live action Mortal Kombat: A Conquista chegou em 1998 na TV, trazendo um plot original. A história acontece 500 anos no passado e é bem ruim, mas até que tem a ousadia de terminar de forma tão melancólica que chega a deprime até o maior fã do jogo. Em 2010, o universo de Mortal Kombat começou a ganhar espaço nas webséries. O curta-metragem Mortal Kombat Rebirth ganhou tanto furor com a sua proposta de história que deu origem a uma websérie produzida pela Warner no ano seguinte, Mortal Kombat Legacy. A websérie teve 2 temporadas e não seguiu o mesmo tom realista de Rebirth, mas foi ousada em contar as histórias de cada personagem separadamente. Já o último lançamento da franquia fora dos jogos é Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, de 2020, que recupera o sangue e a brutalidade peculiares do jogo e cria um desenho animado para adultos interessados em decapitações. Let's see what you've got. Em 2021, Mortal Kombat retornou aos cinemas depois de 24 anos, prometendo corrigir os erros de aniquilação e reforçar os acertos do primeiro filme. O lançamento desse ano é um reboot e por isso vai reintroduzir o universo do Torneio Mortal para os fãs e para os não iniciados. A estratégia do roteiro para este movimento está em um personagem inédito em qualquer lançamento de Mortal Kombat. Cole Young é um lutador de MMA acostumado a tomar surras por dinheiro e que vai descobrir que detém um poder chamado Arcana, sobre o qual ele não tem controle e deve aprender a usar ao longo do torneio. Por ser um personagem alheio ao universo de Mortal Kombat, Cole Young vai ser usado como um dispositivo narrativo que ajuda espectadores desavisados a conhecer o mundo do torneio e a entender suas regras. Pelo trailer, já é possível perceber uma situação em que ele desempenha essa função, quando ele pergunta sobre a marca estampada em seu corpo. I think it's an invitation to fight for something known as Mortal Kombat. Outra diferença do novo filme com relação ao lançamento de 1995 é a fidelidade com um tom violento e brutal do jogo. Enquanto os produtores do primeiro filme se preocupavam em adaptar a história na classificação indicativa de 12 anos, o novo filme promete explorar o aspecto sanguinário no limite. O diretor do filme, Simon McQuoid, deixa clara a marca da violência logo no primeiro trailer, em que Sub-Zero transforma um jato de sangue em uma adaga e a usa contra o seu oponente. Por mais que o produtor Todd Garner insista que, comparado ao jogo, o filme é como Bambi, a promessa é cumprir a expectativa de brutalidade. O próprio Garner garante que a violência no filme não é gratuita e que o foco é contar uma história sobre pessoas. Por mais que o embate entre o mundo humano e a exoterra seja a base da narrativa, o reboot tem um tom mais realista, segundo Garner. O diretor McQuoid, por outro lado, defende que quis fazer justiça a Mortal Kombat ao observar os ingredientes fundamentais do universo do jogo e o que está de fato presente em seu DNA. Ele diz que não quer que nada o impeça de ser autêntico nas batalhas e que sangue é parte das lutas de vida ou morte, que fazem parte do torneio. Por outro lado, o diretor tem consciência de que existe um limite que ultrapassá-los tornaria o filme impossível de ser lançado. Essa é uma questão que coloca em risco o investimento dos estúdios, mas McQuoid está confiante de que o filme pode fazer jus ao jogo. É realmente difícil imaginar que um filme de 2021, baseado em um jogo que cativa um público mais velho, não tivesse certa dose de violência. A própria Warner, inclusive, interpelou o produtor Todd Garner, perguntando se o projeto deveria ter censura a 18 anos, e a resposta foi imediata: não existe outra opção. Assim como o filme original dos anos 1990, a versão 2021 de Mortal Kombat nos cinemas promete divertir os espectadores com grandes cenas de luta, muita fidelidade em relação ao jogo e um fanservice adequado à história e ao seu universo. Lembrando que Mortal Kombat estreia ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma HBO Max. No Brasil, o filme estará disponível no dia 13 de maio nas principais salas, mas tudo depende das orientações de saúde pública com relação à pandemia do novo coronavírus, que segue em aceleração alarmante por aqui, né? Já a plataforma de streaming HBO Max só deve ser colocada à disposição dos brasileiros em junho de 2021, o que garante que em breve a gente vai conseguir assistir ao filme por lá também. Gostou desse retrato omelete? Tá ansioso para Mortal Kombat? Compartilha com os amigos que são fãs do jogo e estão na expectativa pro filme. E deixa sua sugestão nos comentários de qual história você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!